O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira leitura da carta a Tessalonicenses foi a primeira carta escrita. Aliás, o primeiro livro do Novo Testamento escrito. No ano 1950, mais ou menos. Então, é a primeira carta do Novo Testamento. Nem os evangelhos tinham sido escritos, nada. E aqui, São Paulo está elogiando o povo que ouve falar que a fé deles propaga-se por toda parte. Alguém que contagia o coração. Imagina daqui uns anos, quando eu não estiver aqui, eu souber que o povo de Paraúna está cada vez mais eufórico com Deus, contagiando, né? Isso para mim, para todo pastor, é uma grande alegria. Um povo que não abaixa a guarda, que quer que outros se convertam. O contrário seria dizer que a igreja está ficando vazia, que o povo que vinha na igreja não vem mais. Aí é assustador, né? E o Evangelho? O Evangelho critica tanto os pastores da época, quanto qualquer pessoa religiosa, que usa da fé para benefício próprio. Aqui é um gargalo. Nós sabemos que existem aí pessoas que pastoreiam, que enchem o estádio e que estão preocupados com dinheiro. O primeiro aspecto que você, como cristão, tem que avaliar é se essa pessoa foca muito em prosperidade. Você vai se dar bem na vida, você vai ficar bem, os seus problemas vão acabar, a sua doença vai sumir, a sua empresa vai vender. Não estou falando que Deus não possa fazer isso uma vez ou outra, mas não é o foco do Evangelho. Isso é para te enganar, para ganhar dinheiro. São falsos pastores que pagarão caro por isso. Caro, por iludir um povo. Muito caro. Não é isso que o Evangelho fala. No mundo tereis tribulações, coragem, eu venci o mundo. Quem quiser me seguir, pegue a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Porque vos preocupeis com o dia de amanhã, com que haveis de comer e vestir. Nem os pássaros preocupam. Não é isso. São falsos pastores. E se alguém estiver me ouvindo, você converta-te e saia dessa situação o mais rápido possível. Que serão talvez os mais condenados. Aqueles que usam da ilusão, da ambição do povo e da boa fé para enganar. Porque é muito tentador
colocar Deus como querendo você sem problema, rico, bonito, inteligente, voando, não sei, né? Todo mundo vai para esses pastores, falsos pastores. Então, o primeiro critério é ver se a pregação é só em torno disso. Porque isso é sinal de que é só vocês ouvirem as minhas homilias. Elas não são nem um pouco atraentes humanamente falando, né? Nada. Não, você falar elas para o povo aí fora, o povo vai correr. É só cruz, dificuldade, inferno, e assim por diante. Então, cuidado. Tanto os falsos pastores, quanto as pessoas que estão deixando ser seduzidas por esses que iludem. Mas o buraco é mais embaixo. Nós temos um país grande em que se projetam alguns padres, freiras, leigos, cantores, que usam da fé, da evangelização e do canto na igreja para ganhar dinheiro. Aqui, gente, é uma seara difícil, assim. Eu sei que tem que ter o seu valor. Eu sei que, às vezes, a retribuição. Mas Deus sempre está olhando se você está fazendo aquilo gratuitamente. Às vezes tem padres que fazem cursos de internet e cobram lá o valor por curso. Tá bom, vamos supor que seja um curso. Mas aí depois nunca mais faz nada de graça. Não deixa gravar, não deixa fazer nada. Porque pensa sempre que vai vender aquele conteúdo. O padre nunca vai em lugar nenhum que não tenha um retorno. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. De graça recebeis, de graça deveis dar. Não estou criticando, dizendo que não possa vender o e-book, vender alguma coisa, né? Quem escreve um livro, então, nem se fala. Claro que tem que ser vendido. Mesmo os livros aí, que nós temos famosos, História de uma Alma, tantos outros, são vendidos. Eu sei disso, né? Mas cuidado. Olha para o seu coração. Se você está envolvido em tudo da igreja com dinheiro, você está errado. Né? Vamos pensando por aí. Cantores católicos cobram absurdo, e que às vezes não tem um momento que faz um momento de evangelização gratuita, só pensa, tudo que faz é só com dinheiro. Cuidado, cuidado. Por mais que seja cantor, são músicas católicas, de evangelização. Você tem o seu tempo, você gasta o seu tempo também para evangelizar de graça, porque você recebeu todos os seus dons e talentos de graça. Hoje também, outro dia eu recebi o telefonema da doutora Heloísa, em São Paulo, da Semplaflan, que cuida dos métodos Billings, métodos naturais, que hoje é um gargalo, ele não consegue muito. E ela me disse, padre, eu estou muito preocupada, porque os médicos que apoiam o método natural, seja o método Billings ou Napro Creighton, começam a ficar famosos e põem a consulta lá em cima, o valor exorbitante. Eu queria que o senhor me ajudasse para a gente pensar alguma coisa para as pessoas terem acesso aos métodos naturais sem ter que gastar muito. Aí fala, inclusive eu falei com a doutora lá em São Paulo ontem, ela disse, não, porque tem muito gasto. Tudo bem, gente. Mas por que não faz um acordo com as paróquias, os padres, com um preço mais baixo? Né? Aqui eu tenho várias pessoas que eu tento indicar, mas são consultas caríssimas. Caríssimas, né? E usando a fama de algo santo, sagrado, da igreja. O médico tem que cobrar? Tem. Mas será que não tem uma forma de ajudar, de usar, né? Ontem mesmo, além das passagens que me pagaram,
pessoal me depositou um pequeno dinheiro lá para pagar Uber. Aí acabou que depositaram R$500. Aí eu falei para ele, mas por que você depositou isso tudo para Uber? Não, porque depois o senhor gasta com outras coisas. Eu queria ter te dado um pagado. Nunca. O que eu vim fazer aqui é receber de... Não, é claro, gente. Claro que você gasta para estudar, gasta, né? Mas é muito perigoso. Eu não quero ficar falando para não entrar, eu não quero julgar quem... Eu sei que tem muita gente que faz muito bem com essas coisas. Mas eu só peço, pelo amor de Deus, olha para o seu coração. Você está ligando tudo da igreja a dinheiro? Porque se for, é muito perigoso você se condenar, salvar outras pessoas e depois se condenar. É muito perigoso. Bem, gente, deixa eu ver se eu tenho esses minutos. Eu não posso sair daqui hoje sem ler a carta de São Luís, rei da França, para o seu filho, quando estava morrendo. Aqui vocês vão entender o que é uma pessoa rica e poderosa virar santa, quais são os valores que ela tem. Eu não tenho jeito, mas acho que dá para eu ler rápido aqui. Prestem atenção nessa carta. Prestem atenção, que vocês vão ver praticamente o que é o essencial da vida. Ele escreve para o filho enquanto está morrendo. São Luís, rei da França. Filho dileto, começo por querer ensinar-te a amar ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as forças, pois sem isto não há salvação. Primeiro parágrafo. Do rei da França. Segundo, filho, deves evitar tudo quanto sabes desagradar a Deus. Quer dizer, todo pecado mortal. De tal forma, olha isso aqui, que prefiras ser atormentado por toda sorte de martírios a cometer um pecado mortal. O pai, o rei. Ademais, se o Senhor permitir que te advenha alguma tribulação, deve suportá-la com serenidade e ação de graças. Considera suceder tal coisa em teu proveito, e que talvez a tenhas merecido. Além disto, se o Senhor te conceder a prosperidade, tens de agradecer-lhe humildemente, tomando cuidado para que nesta circunstância não te tornes pior, por vanglória ou outro modo qualquer, porque não deves ir contra Deus ou ofendê-lo, valendo-te dos seus dons. Ó, que eu falei aqui agora, usando os seus dons e ofendendo a Deus. Ouve com boa disposição e piedade o ofício da igreja, e enquanto estiveres no templo, cuida de não vagueares os olhos ao redor, de não falar sem necessidade, mas roga ao Senhor devotamente, quer pelos lábios, quer pela meditação do coração. Guarda o coração compassivo para com os pobres, infelizes e aflitos, e quanto puderes, auxilia-os e consola-os. Por todos os benefícios que te foram dados por Deus, rende-lhe graças, para te tornares digno de receber maiores. Em relação a teus súditos, agora que vai falar dos súditos, que ele vai herdar o reino. Sê justo até ao extremo da justiça, sem te desviares nem para a direita, nem para a esquerda. E põe-te sempre de preferência da parte do pobre, mais do que do rico, até estares bem certo da verdade. Procura com empenho que todos os teus súditos sejam protegidos pela justiça e pela paz, principalmente as pessoas eclesiásticas e religiosas. Pedindo para o rei proteger o poder eclesiástico. Ser dedicado e obediente à nossa mãe, a Igreja Romana,
ao sumo pontífice como pai espiritual. Esforça-te por remover de teu país todo o pecado, sobretudo o de blasfêmia e heresia. Ó filho muito amado, dou-te enfim toda a bênção que um pai pode dar ao filho, e toda a Trindade e todos os santos te guardem do mal. Que o Senhor te conceda a graça de fazer sua vontade, de forma a ser servido e honrado por ti. E assim, depois desta vida, iremos juntos vê-lo, amá-lo e louvá-lo sem fim. Amém. E depois dessa vida, iremos juntos amá-lo, vê-lo, amá-lo e louvá-lo sem fim. É forte. Ser santo é outro padrão. Que Nossa Senhora nos dê um pouco de juízo para seguir um pouquinho disso aqui, né? Um pouquinho, que esse pai escreve para o filho: Rei da França. Assim seja.